Olá. Um veto do presidente Jair Bolsonaro trouxe de volta ao Congresso o debate sobre dívidas das igrejas com a União. Deputados e senadores já haviam aprovado a isenção da contribuição sobre lucro líquido, a CSL, aos templos religiosos. Mas com o veto presidencial, pode haver mudanças nessa decisão. Para entender melhor o tema, eu converso com a líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, e o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, integrante da Frente Parlamentar Evangélica. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara, gravado em formato especial pela internet. Começo dando as boas-vindas aos deputados. Bem-vindo, deputado Sóstenes Cavalcante. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos os telespectadores e ouvintes da Rádio e TV Câmara. Deputada Sâmia Bonfim, também dou as boas-vindas à senhora aqui no Câmara Debate. Muito obrigada, Daniela. É um prazer debater com vocês hoje. Deputada, o PSOL, o partido que a senhora lidera, foi o único que deu todos os votos contrários a esse perdão de dívidas às igrejas. Por quê, deputada? Em primeiro lugar, porque apareceu como uma emenda num projeto de lei em que o debate não tinha relação, com a questão tributária das igrejas. Nós debatíamos o tema dos precatórios e para a gente apareceu de uma forma bastante estranha. A gente costuma chamar isso de jabuti, ou seja, um tema alheio à matéria. Mas também em função do conteúdo, da emenda que foi apresentada. Se tratavam de uma análise feita pela Receita Federal de dívidas que alguns templos religiosos tinham com a União. Depois nós ficamos sabendo, inclusive, que pode chegar a um montante de R$1 bilhão, mas independentemente da quantia, se não há nenhum motivo técnico, econômico, para justificar a isenção tributária, é necessário sim que ela seja efetivamente cobrada e paga, ainda mais no momento de dificuldade como o nosso país vem passando. Nós acreditamos que não há motivo para ter algum tipo de privilégio político ou econômico para nenhum setor da sociedade, em especial num contexto como esse, por isso toda a bancada do PSOL votou contra. Deputado Sóstenes, o senhor defende esse perdão, essa isenção dessa contribuição especificamente, outras contribuições como a previdenciária, tendo em vista que muitas igrejas estão ligadas, tem muitas empresas também, até lucrativas, ligadas a igrejas como editoras ou emissoras de rádio e televisão. O senhor defende essa isenção? Daniela, primeiro, obrigado pela oportunidade do debate esclarecer esse assunto tão importante. Nós precisamos inicialmente dizer que não há perdão de dívidas. A informação no cabeçalho do programa não condiz com a realidade. O que existe aqui, na verdade, que nós votamos foi a questão das multas que foram fabricadas nos últimos anos de governos, até porque entidades e instituições religiosas, não só evangélicas, quaisquer que sejam, o Estado é laico, a Sâmia do PSOL e nós defendemos a laicidade do Estado. Nós não estamos buscando benefícios para um segmento ou outro religioso, e sim para todas as instituições religiosas que no Brasil, pela nossa Constituição, nós temos imunidade tributária. O que aconteceram foram um excesso de produção de multas, algumas delas totalmente de maneira de perseguição política ideológica de governos anteriores e outras interpretativas. Entendo que o veto presidencial traz o assunto de volta e trouxe na forma mais simples, porque o presidente vetou, a equipe orientou uma parte do veto e a parte mais simples, que é a questão do lucro líquido. Todo e qualquer aluno de direito tributário neste país sabe que instituições religiosas são instituições sem fins lucrativos. Portanto, não existe nada errado. O que nós fizemos, com o que nós votamos com a emenda que a deputada falou, e com ela eu tenho que concordar em parte que não era, nós colocamos sim um destaque, uma emenda, um projeto de lei por causa da urgência, Sâmia. A urgência deste assunto que já vinha sendo solicitado esse problema desde governos anteriores. E a atual gestão da Receita Federal, do governo atual, entendeu que o único caminho para resolver esse problema de erros anteriores era através do legislativo. Então, nós lançamos mão, sim, de um destaque neste projeto de lei, que também tem a ver com o tema, respeitamos a posição do PSOL,
que foi o único partido a ficar contrário, só tinha uma preocupação, que o mesmo artigo da Constituição que dá imunidade tributária às instituições religiosas também dá a sindicatos e a partidos políticos. Essa perseguição que outrora existiu com os segmentos religiosos, em algum momento poderá, e já aconteceu, existem partidos, e isso a imprensa não quer ver, fica aqui um desafio para a TV Câmara, levantar as dívidas também de partidos políticos e de sindicatos no país, que as cifras também foram astronômicas. Com certeza a gente já tem aí esse desafio, mas eu queria entender melhor. O senhor disse que não tem perdão de dívidas, mas se o projeto trata de uma questão retroativa 2015, ele não está anulando o que até então teria sido cobrado nesse período, de 2015 a 2020? Anulou multas. Multas não são dívidas, multas foram produzidas. Automaticamente, as multas elas não podem ir para o superávit primário do país, nem para a LDO. Multas que todas elas, inclusive, estão em grau de recursos. Eu concordo que haveria perdão de dívidas se fossem dívidas ativas, o que não é. São multas que todas elas ainda estão em questionamentos administrativos e algumas já jurídicos, então automaticamente não existe perdão daquilo que não existe. Deputada Sâmia, a senhora concorda? A interpretação da senhora é perdão ou não é perdão, deputada? Não, eu não concordo com a interpretação. Primeiro, sobre o ponto de ter aparecido como um jabuti, ou seja, um tema estranho à matéria, não é sempre que esses jabutis são aceitos em plenário. Na verdade, se tratou de um privilégio exclusivo a essa matéria. Semanalmente, diferentes bancadas tentam incluir temas alheios à discussão para tentar avançar pelas celeridades dos tempos, mas não conseguem. Então, se tratou sim de um jabuti, e isso é uma prática que precisa ser reprovada, porque a nossa dedicação, a nossa reflexão no momento não se tratava do assunto. Mas acredito que sim, se tratou de um perdão de dívidas, porque justamente as multas foram aplicadas em função dos não pagamentos. E o deputado disse bem, existe isenção tributária para os templos religiosos. No entanto, isso se aplica para a IPTU e para a IPVA, por exemplo. Não se trata da CLSS, ou seja, da CSLL, ou seja, da Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Se existem atividades comerciais e econômicas por parte desses templos de segmentos religiosos, é justo que eles, assim como qualquer outro empresário e comerciante no Brasil, também contribuam financeiramente. Afinal de contas, se eles obtêm lucro a partir de uma atividade, é necessário que eles façam a sua parte. Por isso que eu digo que foi um privilégio financeiro e econômico para um setor da sociedade que, evidentemente, tem a ver com uma busca de apoio político e apoio parlamentar que o presidente Jair Bolsonaro vem desenvolvendo e consolidando ao longo desse ano. E aí se trata de uma escolha política dele. Agora, não é a população brasileira que deve pagar a conta em função de uma escolha política do presidente Jair Bolsonaro junto a alguns segmentos das igrejas evangélicas. Nós repudiamos, achamos que foi correto, inclusive, o veto do presidente Bolsonaro, mas ele só vetou porque houve muita pressão da sociedade. Os dias seguintes à votação foram de muita polêmica e fez com que ele vetasse, mas a gente sabe, pelas notícias e pela própria declaração do Jair Bolsonaro, que ele mesmo articula a derrubada desse veto, ou seja, é um pé em cada canoa, é bem o modus operandi do presidente Jair Bolsonaro desde o início do mandato. Por um lado, ele tenta manter a sua popularidade ou tentar avançar a sua popularidade, mas por outro, ele faz questão de manter seus acordos com os setores políticos e religiosos. Mas essa contradição a sociedade está vendo e com certeza vai cobrar a conta. Deputado Sóstenes, a deputada Sâmia falou aí um pouco das atividades empresariais que às vezes estão ligadas a determinadas igrejas. O senhor acha que é possível separar essas atividades, as atividades estritamente de templos e lideranças religiosas, das atividades empresariais, como editoras ou outras formas de emissoras de rádio e TV? É possível separar para que essas empresas sejam cobradas, assim como as demais empresas, mas não chega a interferir na liberdade religiosa, no culto religioso propriamente dito? Daniela, obrigado pela pergunta, e aqui eu quero, inclusive, informar, porque
Nós, parlamentares, eu, por exemplo, não domino todas as matérias que a deputada Sâmia domina. Mas é uma oportunidade ímpar de informar a sociedade e a própria deputada Sâmia e ao partido dela, o PSOL. Nós não temos, essas multas não se trata de nenhuma multa por conta de atividades de lucros de igreja. Igrejas não podem praticar nenhuma atividade lucrativa. Quando você aí cita editoras e instituições de canais de comunicação, todos eles têm outro CNPJ. Eles sim, editoras, rádios, televisão, todos esses são atividades com fins lucrativos. Essas multas que estamos discutindo e votando, elas não têm nada a ver com canais de comunicação, nem com editoras, nem com nenhuma atividade lucrativa, zero. O que foram praticadas multas aí foram uma interferência clara da Receita Federal querendo interpretar e decidir interna corporis o que é atividade fim de igreja ou não. Por exemplo, se um pastor, uma determinada igreja, compra um automóvel para o exercício daquele pastor exercer as suas atividades pastorais, a Receita Federal interpretou uma decisão que é interna corporis da igreja, que este automóvel no CNPJ de uma instituição sem fins lucrativos é lucro. É um absurdo essa interpretação da Receita. São dessas multas que nós estamos falando. Não existe nenhuma multa. Multas de editoras. Se existem multas de canais de comunicação ligados a instituições religiosas, isso é outro CNPJ e devem ser pagas. Nós não estamos pedindo anistia de nenhuma multa de segmento lucrativo. Isso é um erro, é induzir a população ao erro. E quando a deputada fala que o presidente vetou por causa da pressão popular, lamento, Sâmia, o que o presidente menos se importa é com a opinião pública de quem é oposição a ele. Ele vetou porque houve erroneamente, ao meu modo de ver, uma interpretação da equipe técnica de que isso poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal. Ora, será que agora a equipe econômica do governo Bolsonaro conta com dinheiro de multa, que não é dinheiro jamais de superávit primário, para fazer as suas questões de lei de responsabilidade fiscal? Eu duvido que isso aconteça. Foi um erro, induzir o presidente ao erro, e nós vamos corrigir esse erro com a derrubada do veto. Deputada Sâmia, é possível fazer essa separação entre o que é apenas um sentido estrito do culto religioso e outras atividades relacionadas às diferentes religiões? Daniela, de jeito nenhum. O deputado alega que houve um equívoco por parte da Receita Federal. Acho que todo e qualquer cidadão ou empresa tem o direito de contestar aquilo da qual está sendo cobrada. No entanto, essa contestação deve ser feita da maneira correta, através de recursos judiciais, não através de um grande acordo que foi estabelecido na Câmara para, através de uma decisão política, se sobrepor àquele levantamento que a Receita Federal vem fazendo e, inclusive, ao que a própria Justiça precisa definir. Então, foi um equívoco. Eles têm todo o direito de contestar essa cobrança, só que não é dessa forma que se resolve, porque, como eu disse, nenhum outro segmento da sociedade tem esse privilégio de, por uma decisão política, de repente, as suas dívidas, que chegam até R$1 bilhão, são de uma hora para outra simplesmente suspensas. E o deputado também disse que não foi em função da pressão popular que o Jair Bolsonaro vetou, mas que ele foi levado ao erro. Bem, então o governo Bolsonaro é uma bagunça muito maior do que já parece, porque, por um lado, ele veta, depois ele diz que ele próprio está articulando para que seja vetado. Então, quem é que manda no governo Jair Bolsonaro? Quem é que tem a palavra? Como é que a população brasileira pode confiar num sujeito que utiliza um veto correto depois da pressão, mas que depois, na mesma hora, ele muda completamente a sua versão e acena para essa negociata e esse acordão que foi feito na Câmara dos Deputados? É muito lamentável que a política no país esteja sendo conduzida sob essa perspectiva, mas, como eu já disse e repito, a população brasileira está vendo, está refletindo e vai cobrar a conta. Agora, a gente está aqui caminhando para o final. Queria que os senhores fizessem suas considerações finais e dissessem aí quais as estratégias para os próximos passos.
Vai haver votação desse veto ainda este mês, como previsto, ou vai haver um encaminhamento de uma emenda constitucional para deixar patente essa isenção total para as igrejas? Deputado Sóstenes, como vai ser a atuação da bancada evangélica? Primeiro que quero repetir que a imunidade, não é nem isenção, a imunidade total, ela é para instituições religiosas, partidos políticos e sindicatos no Brasil, à luz da nossa Constituição. Nós não estamos pedindo nenhum privilégio. Nós estamos aqui fazendo uma correção do que aconteceu em últimos governos, de maneira persecutória e clara, com produções indevidas de multas. Multas essas que, bem como a deputada disse, estão em recurso, em grau de recurso, alguns administrativos, não precisa ir judicialmente inicial, e outros a nível judicial. E, por último, deixar claro de que não há nenhum benefício a um segmento em detrimento ao outro. É uma emenda justa para correção de rumos, e eu tenho convicção de que os próximos passos, respondendo a sua pergunta para finalizar, Daniela, será derrubada neste veto. Nos próximos dias, espero que na próxima sessão do Congresso Nacional, no máximo na segunda sessão, nós podemos debruçar sobre isso. E lamento, espero ter oportunidade, Sâmia, poder te explicar, porque você usou uma argumentação que muitas pessoas, às vezes, usam sem o conhecimento. Não existe atividade lucrativa em nenhum CNPJ de instituição religiosa, seja ele do candomblé, seja ele dos judeus, sejam ele de católicos, evangélicos ou a religião que for. Toda instituição religiosa neste país, ela, por natureza jurídica no registro cartório, ela é sem fins lucrativos. Quaisquer outras atividades, editoras, meios de comunicação, ele tem outro CNPJ. Nós não estamos tratando desses CNPJs que têm, sim, fins lucrativos. Estamos tratando das pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Eu tenho certeza que daqui até a votação no Congresso, Daniela e Sâmia, até o PSOL vai nos apoiar. Deputada Sâmia, como a senhora prevê aí, quais as estratégias do PSOL para tratar desse tema aí nos próximos passos? A emenda aprovada se tratava da CSLL, mas também de não pagamento de tributos previdenciários, ou seja, de direitos de trabalhadores que não estavam tendo a parte da contribuição dos templos religiosos, e infelizmente esse trecho não foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Agora, com relação ao veto, nós esperamos que os demais colegas da Câmara de Deputados tenham entendido o apelo da sociedade brasileira, que não se pode abrir mão desse R$1 bilhão num contexto tão grave como esse que nós estamos passando, que não se pode manter o privilégio de um setor através de uma canetada, de um acordão político. E se na lei é dito que templos religiosos não podem ter lucros, eu me pergunto então por que sustentam essa contradição de ainda assim obterem lucros através de outros tipos de atividade. Talvez essa seja a lógica que precisa de fato ser revista no nosso país. O nosso Estado é laico, as pessoas têm todo o direito de organização e de liberdade religiosa, assim como de liberdade de organização política. Mas fé não combina com mercadoria, fé não combina com lucro. Fé combina com o direito individual do seu exercício das suas crenças e da sua concepção de mundo. E é uma pena que, infelizmente, num contexto tão grave como esse, os tributos que deveriam estar sendo pagos e estão sendo perdoados pelo Congresso Nacional, pelo governo Bolsonaro. Nós vamos à luta para a manutenção desse veto. Deputados, agradeço a participação. Já deixo o convite para a gente voltar a falar sobre o tema, que eu vi que o deputado Sóstenes queria acrescentar mais alguma coisa, mas o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Obrigada pela participação, deputado Sóstenes. Obrigado a você, Daniela. Obrigado a Sâmia. Apesar de saber que ela ainda vai entender melhor o segmento evangélico e o segmento religioso que ela conhece pouco. Obrigada, deputada Sâmia, pela participação. Obrigada, Daniela. Obrigada, Sóstenes. Me coloco sempre à disposição para o debate. Obrigado, Sâmia. Gosto muito da Sâmia, tá? A gente diverge nas ideias, mas na pessoa física eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, tá, Sâmia? É importante. Obrigada. A divergência que também constrói, deputados.
Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e conversei com a líder do PSOL na Câmara, a deputada Sâmia Bonfim, do Estado de São Paulo, e o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, integrante da Frente Parlamentar Evangélica. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.